Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica da razão pura de Immanuel Kant, o texto integral. Essa é a obra da editora Saraiva de Bolso. Essa obra aqui, ó. Isso é um pouquinho mais dela. Para que a faculdade de ter consciência de si mesmo possa descobrir, apreender aquele que está no espírito, cumpre que aquele seja afetado. Só sob esta condição podemos ter a intuição de nós mesmos. Mas a forma dessa intuição, existindo previamente no espírito, determina na representação do tempo a maneira de compor a diversidade no espírito. Ele se percebe intuitivamente não como se representa a si mesmo imediatamente em virtude de sua espontaneidade, mas segundo a maneira pela qual ele é intuitivamente afetado e, por conseguinte, tal como ele se oferece a si próprio e não como é. Ao afirmar que a intuição dos objetos exteriores e a que o espírito tem de si mesmo representam no espaço e no tempo, cada uma de per si seu objeto, tal como se afeta aos nossos sentidos, isto é, segundo nos aparecem, não quero dizer que esses objetos sejam mera aparência. E sustentamos isso porque, no fenômeno, os objetos e também as propriedades que lhe atribuímos são sempre considerados como algo dado realmente. Somente como essas qualidades dependem unicamente da maneira de intuição do sujeito em sua relação com o objeto dado, este objeto, como manifestação de si mesmo, é distinto do que ele é em si. Então nós conhecemos o fenômeno é diferente do número, né? Assim, não digo que os corpos parecem existir simplesmente fora de mim, ou que minha alma só parece estar dada em minha consciência. Quando afirmo que a qualidade do tempo e do espaço, segundo me represento, e onde coloco a condição de sua existência, existe em meu modo de intuição e não nos objetos em si. Seria culpa minha se o que deve considerar-se como fenômeno fosse tido como uma pura aparência. Mas isso não se dá com o nosso princípio de idealidade de todas as nossas intuições sensíveis. Concedendo-se, pelo contrário, uma realidade objetiva a essas formas da representação, tudo inevitavelmente se converte em pura aparência. Ao considerar tempo e espaço como qualidades que devem encontrar-se nas coisas em si para a sua possibilidade, reflita-se nos absurdos a que chegam admitindo duas coisas infinitas sem ser substâncias, nem algo realmente inerente nelas, mas que devem ser algo inexistente para a condição necessária de existência para todos os objetos, e que subsistiriam ainda mesmo que cessassem de existir todas as coisas. Não se deve censurar ao bom Berkeley por ter reduzido tudo à aparência. Nossa própria existência dependente, em tal caso, da realidade subsistente em si de uma quimera, tal como o tempo, será como isto uma vã aparência, absurdo que até agora ninguém ousou sustentar. Na teologia natural, em que se concebe um objeto que não só não pode ser para nós outros objetos de intuição, nem tampouco pode ser de nenhuma intuição sensível, distingue-se cuidadosamente sua própria intuição às condições de espaço e tempo. Digo de sua intuição, porque todo o seu conhecimento deve ter este caráter, e não o de pensamento, que supõe limites. Mas, com que direito se procedem assim, uma vez que se consideram espaço e tempo como formas dos objetos em si, e formas tais que subsistiriam como condições a priori da existência das coisas, ainda que estas desaparecessem? São condições de toda existência geral, devem ser também da existência de Deus. Se não são, pois, considerados espaço e tempo como formas objetivas de todas as coisas, é indispensável tê-los por formas subjetivas, toda de nós, né, espaço e tempo, do nosso modo de intuição, de perceber as coisas, tanto interna como externa. E afirmamos de tais intuições a sua qualidade de sensíveis, porque não são tais que por si só produzam a existência real do objeto, cujo modo de intuição cremos que só pode pertencer ao Ser Supremo, mas que depende da existência do objeto e só são possíveis sendo afetada a faculdade representativa do sujeito. Tampouco é necessário que limitemos a maneira de conhecer por intuição pelas quais representamos as coisas no espaço do tempo, a sensibilidade humana. Quizá todos os seres finitos pensantes conformem necessariamente nisto com os homens, ainda que nada possamos decidir neste particular, mas nem por essa universalidade deixará a intuição de ser sensibilidade, porque é derivada, intuitus derivatus, e não primitiva, intuitus originários. E, por conseguinte, não é uma intuição intelectual, como a que parece pertencer tão só ao Ser Supremo pelas razões antes indicadas, e não um ser independente, tanto pela sua existência como pela sua intuição, que determina a sua existência em relação com os objetos dados. Essa última observação não deve ser considerada
é mais do que um esclarecimento e não como uma prova de nossa teoria estética. Estética transcendental de Kant. A estética é a nossa sensibilidade, transcendental é aquele que possui o caráter a priori, universal e necessário, que encontra-se, na verdade, dentro de nós e que nós podemos, a partir disso, abstrair da realidade. Vamos abstraindo da realidade essa universalidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 404 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.